você precisa utilizar as ferramentas que Deus já te concedeu. Quero trazer para você esse conhecimento bíblico e ele é transformador, pode ter certeza. Eu estou com o coração em chamas desde que eu coloquei em prática, comecei a aplicar essas ferramentas. Tudo vai mudar. Esse vídeo vai ser um marco na sua vida, porque eu venho com uma palavra bíblica para te estimular. A Bíblia fala sobre exortar uns aos outros. E o termo exortação na Bíblia significa estímulo, que nós devemos estimular uns aos outros, na palavra, na fé, na oração. E hoje eu quero falar sobre ferramentas espirituais, ferramentas que Deus concede a nós, que nós podemos usá-las. Elas são ferramentas simples, mas que são muito poderosas, que podem gerar o sobrenatural em todas as áreas da sua vida. E eu não sei, você que está assistindo, quais são os seus desafios, qual é o seu maior desafio, qual é o seu gigante, mas eu posso dizer que essas duas ferramentas, se você aplicá-las, você vai alcançar grandes resultados em Deus, porque Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores na realidade. Não é só para vencer, é para sermos mais do que vencedores. É claro, envolve cruz, envolve negar a si mesmo, envolve vencer as aflições, vencer as dificuldades, as perseguições, as tribulações. Mas nós somos chamados para ter bom ânimo. Você é chamado para ter bom ânimo. Se você está desanimado, desanimada, saiba que algo está em desacordo na sua vida com Deus. Mas isso vai mudar, pode ter certeza. Eu vou estimular você hoje, vou estimular a sua fé e com conceitos bíblicos, tá? Não tem nada de humano aqui, não tem nada de mirabolante. É muito simples o que eu vou te passar, mas é muito poderoso também, porque tem funcionado na minha vida, tem funcionado para mim. Se eu estou gravando esse vídeo agora, é porque eu apliquei esses dois conceitos, eu combinei eles e o resultado é você fazer aquilo que você é chamado para fazer. Você viver o teu propósito com Deus. Mas quais são essas ferramentas? Conta pra gente, eu vou contar. Eu separei duas ferramentas poderosas para falar nesse vídeo. A primeira delas é a oração e a segunda é a fé. Vamos falar um pouquinho de oração. Nós somos resistentes à oração. A nossa carne não gosta de oração, porque nós conhecemos uma oração de religiosidade. Fomos ensinados assim ou aprendemos assim intuitivamente, porque a carne ela entende a oração como algo religioso. Mas vai muito além disso. Vai no centro da vontade de Deus. A oração alcança e ela agrada ao Senhor. Vou te falar agora de uma passagem bíblica. Provérbios 15:8 diz: a oração é contentamento ao Senhor. Você precisa ter uma vida de oração poderosa para a sua vida ela deslanchar, para acontecer as coisas da vontade de Deus, para o sobrenatural se manifestar, para os céus se abrirem. Você precisa ter uma vida de oração poderosa. Eu não sei se te falta tempo, eu não sei se você tem um conceito de religiosidade em relação à oração, eu não sei qual é o problema, eu não sei, quem sabe, quando você decide orar, o inimigo se levanta poderosamente também contra você, através de distrações, de legalidades, de pessoas, para te impedir de usar essa ferramenta. Mas você vai romper na sua vida de oração através da segunda ferramenta que eu citei, através da fé. A partir de hoje, que a sua oração não seja sem fé. Utilize a combinação dessas duas ferramentas
pratique ambas as ferramentas juntas. Assim que acabar esse vídeo, tire um tempo com Deus. Você escolhe, pode ser 10 minutos, pode ser 1 hora, o tempo que você sentir no seu coração. Pratica para você ver o resultado. Eu estou te desafiando agora. Tire um tempinho bem rápido, pode ser bem rápido, não tem problema. Não é o tempo que gera a transformação, é a intensidade do teu coração, da tua sinceridade, porque o Espírito Santo, Deus, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E deixa eu te falar, oração é adoração, tá? Oração é adoração. E adoração sem fé não tem efeito, não agrada. Mas adoração com muita fé atrai o sobrenatural de Deus. Então combine essas ferramentas. Esse é o segredo. Esse é o segredo que está na palavra há muito tempo para mim e para você. Mas a gente continua, né, com a correria do dia a dia, com a distração, com a religiosidade, com muita coisa que nos impede de enxergar o óbvio, que já foi revelado na palavra. Combine a oração de fé. Quando você acordar, se você fizer uma oração de fé, a tua disposição vai ser outra. Quando você se estressar e você fizer uma oração de fé, o Espírito Santo vai te acalmar. Deus pode fazer um milagre na sua vida através de uma oração de fé. Uma oração de fé pode mudar a sua vida. Há praticamente 1 ano atrás, eu estava passando por uma dificuldade e eu tinha um sonho no meu coração de fazer algo na minha vida pessoal mesmo, mas eu não tinha condição nenhuma. E então eu fiz uma oração de fé. E mudou a minha vida completamente. Hoje, o que eu pedi ao Senhor, Ele realizou. Não tinha condições, não tinha um cenário, uma projeção de alcançar, mas uma oração de fé para alcançar aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Eu queria que Ele fizesse, mas estava faltando, sabe? Por um tempo faltou olhar para o céu e em pé mesmo, sentado. Eu estava um pouco em pé, um pouco sentado, um pouco andando, eu estava inquieto ali, eu estava com problema, eu estava triste, desanimado. Quem sabe é assim que você está sentindo agora? E quando a gente está triste, desanimado, a gente não quer orar, né? A gente quer assistir um filme, quer distrair a cabeça, quer fugir do problema. Eu sou muito assim. Mas eu estou aprendendo que esses são os melhores momentos para você orar com muita fé. Orar com muita fé em Deus. E você, a partir daí, somente experimentar e desfrutar do que Deus pode fazer. Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Deus tem milagre de cura, de provisão, de prosperidade. Deus, Ele pode colocar pessoas maravilhosas na sua vida. Deus, Ele pode todas as coisas. E você, tudo pode naquele que te fortalece. Mas você vai ser fortalecido em Deus através da comunhão com Ele. Você só vai ter comunhão com Deus através da oração. E se a sua oração não tiver fé, for oração de murmuração, oração de lamentação, a chance de bater no teto e voltar é grande. Mas se você tiver fé, você agrada a Deus. E eu disse agora que a oração do justo também é contentamento, é agrado a Deus. Hebreus 11:6 fala isso, que nós precisamos de fé para agradar a Deus. Sem fé não há possibilidade de contentamento do Senhor. Então, pratique a oração com fé. Se você praticar agora a oração com fé, você vai ter o seu dia transformado. Utilize a combinação dessas duas ferramentas espirituais e você vai ver o espiritual na sua vida, o material, o emocional, o intelectual, todas as coisas vão ser impactadas, porque a oração ela tem um efeito muito poderoso, não somente sobre o espiritual, mas também sobre o visível. Então,
acredite, ore com confiança no Senhor e você vai alcançar o propósito, as promessas que Ele tem para você. Talvez você não saiba que Deus tem reservado para você, mas deixa eu te falar, são planos de paz e de prosperidade. E isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe grandemente a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Comenta aí, né? Curta, compartilhe e ajuda esse canal a crescer. Estou começando agora, mas quero transmitir a palavra de Deus com todo o fervor que há no meu coração para você. Pode ter certeza, a sua vida vai ser transformada, impactada. Se você acompanhar esse canal, só vou pregar a Bíblia, só a Bíblia, irmão. Mas com muita fé, com muita oração, você vai ver. Eu vou aplicar essas ferramentas na prática e você vai ver o desenvolver de Deus na minha e na sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe.